Bom, agora eu vou dividir com vocês a apresentação. Aí, aquele mesmo esquema, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida no chat, eu preciso aí da ajuda dos meus assessores, tá? Aí, se vocês virem, vocês me avisam para eu poder dar uma olhada, por favor, na dúvida. Então, a gente vai continuar, né, esse processo dos conflitos na Europa, e a gente vai falar hoje da região dos Balcãs, tá? Então, a primeira coisa é a gente enxergar o que são os Balcãs, né? Que região do mundo a gente está falando. Então, é uma porção do território ali, né, da Europa, vejam, muito próxima ali da Itália, né? Então, essa região que a gente chama de Balcã é a região da Áustria, da Hungria, da Romênia, da Bulgária, da Grécia, faz tudo ali, divisa com esses países, essa região que a gente chama de Balcãs. Espera aí que eu acho que tem mais alguém que chegou atrasado. Só um pouquinho. Ixi, sumiu a notificação da pessoa. Bom, enfim, vamos lá. Ó. Oh, meu Deus, mas eu voltei, a pessoa voltou também, peraí. Pronto, eu acho que agora foi. Bom, então, a região dos Balcãs está assim, até existem alguns lugares que vocês vão ler, é o coração da Europa, né? Tá bem ali, bem localizado, né? Tem essa, a faixa litorânea está aí voltada para o Mar Adriático, né? E como a gente vê, né, quem são aí os territórios, né, os países que fazem fronteira com a região dos Balcãs, tá? Essa região, historicamente, ela é dividida, né, nesses territórios que a gente está enxergando, tá? Eslovênia, Croácia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, Montenegro, Macedônia, né? E aí, a gente ficou conhecendo essa região também como Iugoslávia, né? E a gente vai ver que, na verdade, ao longo da história desse território, foi um vai e vem de separa e junta, separa e junta. A gente vai começar falando lá do início do século XX, mas o foco aqui da aula são os conflitos pós-fim da União Soviética, tá? Que é uma coisa que a gente já comentou, que a questão da reorganização das fronteiras quando a União Soviética se dissolve em 1991. A Europa começa a passar por diversas disputas territoriais, e essa disputa aqui foi uma disputa sangrenta, e a gente vai falar dela hoje, tá? Então, o que rola ali na região dos Balcãs? Em 1918 foi proclamado o antigo reino da Iugoslávia, tá? Então, depois disso, essa região foi invadida e foi dividida, foi transformada num único país, e, enfim, era uma região extremamente instável, e no fim da Segunda Guerra, em 45, ela terminou como sendo a região da Iugoslávia, né? Então, todos esses territórios que a gente enxergou no mapa formavam o país que a gente conhecia como Iugoslávia. Então, quem que fazia parte? Eslovênia, Croácia, Sérvia, a Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Macedônia. Todos esses territórios formavam o país Iugoslávia, tá? Dentro dessa construção, a Sérvia, que está aí, né, tem as províncias de Kosovo e de Vojvodina,
era ali a região mais importante da Iugoslávia, tá? E é a Sérvia também que abriga a capital da então Iugoslávia, que é Belgrado, tá? Então, assim, nesse pós, né, quando se forma a Iugoslávia no pós-45, a gente tem a implementação ali do regime socialista, porém, esse regime socialista, ele não está totalmente alinhado com a União Soviética. Então, apesar da Iugoslávia adotar o socialismo, ele não estava, assim, 100% nos moldes do socialismo que estava sendo implementado pelos países que faziam parceria aí com a União Soviética. Então, esse socialismo, ele veio atrelado a um governo ditatorial. Então, se instalou uma ditadura entre 45 e 1980, né? E o país, a Iugoslávia, né, estava sob o governo aí do Tito durante esse período. Então, enquanto a Iugoslávia estava sob uma ditadura, esses movimentos separatistas, essa vontade de separar esses territórios, né, nesses países que a gente viu no mapa, foi abafada, né? Porque a gente está dentro de um regime autoritário, então, dentro da ditadura, quem queria separar, se tornar país independente, perdia a força, né? Por conta do regime de exceção e desse regime autoritário, tá? Só que na década de 80, né, a gente começa a perceber que o regime socialista que está implementado no mundo como um todo, ele começa a ruir aos poucos, né? Ele vai dando sinais de que não vai sobreviver por muito mais tempo. E lá em 91, quando tem a dissolução da União Soviética, todos os outros países que também estavam aí dentro dessa construção do regime socialista passaram também por crises. Esse regime caiu, e quando esse regime cai, o ditador cai também, e o país passa por um processo de reorganização, tá? Então, em 91, então, ou seja, mal acabou a União Soviética, caiu o regime socialista, a gente já tem processo de independência de 3 territórios, que foi a Croácia, a Eslovênia e a Macedônia. Então, esses 3 países já se colocaram como independentes. Então, nisso, a antiga Iugoslávia já não existia mais, porque se regiões se tornaram autônomas, se tornaram países independentes, não existe mais Iugoslávia, tá? Dentro desses 3, né, da Croácia, da Eslovênia e da Macedônia, só a Macedônia passou por um processo de independência pacífica, tá? A Croácia e a Eslovênia passaram por esses processos de maneira muito violenta, né, com conflitos militares pesados, e uma figura que ficou muito marcada nesse processo foi, então, o presidente da Sérvia, que é o Slobodan Milošević, né? Ele é tão... Esse processo foi tão pesado, tão sangrento, que o Slobodan Milošević, ele foi, assim como outras figuras desse processo, dessa disputa dos Balcãs, foi julgado no Tribunal de Haia, que é a Corte Internacional, né, por crimes de guerra. Então, a gente vai ver aí ao longo desse processo que essa região é uma região que esse processo de separação desses territórios foi um processo muito violento, né? Bom, beleza. Então, o Milošević, ele aparece aí como uma figura importante nesses processos violentos de independência. Em 92, a Bósnia declara a independência, né? E quando a Bósnia se torna independente, ela entra diretamente em conflito com a Croácia, porque eles estão disputando o mesmo pedaço de terra, eles estão disputando territórios ali.
E a Sérvia é muito interessante, porque a Sérvia ela se torna independente, mas ela não aceita que outros territórios da antiga Iugoslávia também passem por esse processo de independência. Ela quer ser independente, porém ela quer manter territórios antigos da Iugoslávia, ela não quer perder terra. Então ela quer continuar sendo dona, vamos dizer assim, da maior parte desse território. Então, quando as outras regiões desejam essa autonomia também, a Sérvia se coloca contra. E é onde começa um processo mais violento ainda de separação dessa região da Europa. Depois disso, que ficou muito marcado, foi em 98. Então, olha só, isso é uma coisa importante para vocês entenderem também. A década de 90 ficou marcada por esses conflitos da região dos Balcãs, né? Na verdade, acho que depois da Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez que a Europa assistiu, assim, são situações de extremo horror, né? E de uma guerra sem regras e injusta. É esquisito a gente falar assim, guerra sem regra, né? Porque a gente já pensa, pô, guerra é guerra, as pessoas vão morrer e sei lá, quem tá olhando de fora e quem não entende direito, acha que você pode sair bombardeando tudo, matando todo mundo que aparece na sua frente. Na verdade, não, né? Existem regras para a guerra acontecer. Não sei se vocês já ouviram falar, mas geralmente, quando tem dois ou mais países disputando alguma situação de guerra, acontece que existem alguns combinados, né? Combina-se que você não pode, por exemplo, jogar bomba em hospital, você não pode jogar bomba em escola, né? Existem alguns combinados, sim, durante a guerra. Só que durante a guerra, né, da região dos Balcãs, essas regras não foram respeitadas. Sendo aí que a Croácia, né, a Sérvia, aí, sob a liderança do Slobodan Milosevic, o principal foco deles na guerra era matar criança e mulher. Por quê? Porque, no fim das contas, né, além dessa disputa territorial, o que estava acontecendo naquela região também é o que a gente chama de limpeza étnica. O que é isso? Primeiro, o que é etnia mesmo, pessoal? É a cultura do povo, né? Cultura do povo e outras relações. A etnia é só cultura? Não, tem a cor da pele, tem a religião também, não tem? Isso, né? Então, quando a gente fala em etnia ou grupo étnico, a gente está falando de um conjunto de pessoas, né, que professam aí as mesmas, por vezes, as mesmas características físicas, a mesma religião, os mesmos costumes, o mesmo idioma. Então, essa região que está em divisão, tinha uma diferença étnica significativa. Eu tinha um grupo que foi o mais perseguido, que eram os muçulmanos que viviam naquela região. Então, voltando aqui para a ideia de que 98 foi Kosovo, né, que sofreu aí por esse processo da independência e os conflitos ficaram muito intensos nessa região, Kosovo abrigava uma maioria muçulmana. E o Milosevic, dentro dessa lógica de manter o seu território e expulsar aí, né? Porque não virou, deixou de ser apenas uma vontade de manter o território. Todo mundo que queria, como se diz, separar, queria que essa região virasse um país independente, autônomo da Sérvia, se tornou um inimigo sérvio, né? Então, os conflitos, como eu disse, passou de ser só a questão do território,
começou a ser um combate às pessoas que ali viviam também. Então, o que acontece nessa região em especial, né? Ó, Kosovo é importante para os sérvios por conta aí dessa questão cultural e religiosa. Só que essa região era uma região que era muito povoada por um grupo, o grupo étnico dos albaneses, né? Que na época era 90% da população daquela região, tá? Nesse processo, como eu disse, muitas crianças, muitas mulheres foram assassinadas, né? Inclusive, um dos instrumentos de guerra, um dos instrumentos de tortura, era o estupro dessas mulheres, desse grupo étnico que era contra a manutenção desse território nas posses da Sérvia. Isso começou a ganhar como eu posso dizer, uma repercussão internacional. E aí a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, eu não sei se vocês já viram falar da OTAN lá em história, mas a OTAN era uma organização militar que surge também no pós-Segunda Guerra, que é liderada pelos Estados Unidos e apoiada pelos países que se alinhavam ao capitalismo naquele momento. Então, a OTAN acabou intervindo nesse conflito, né? Mesmo com o fim da Guerra Fria, a OTAN continua existindo. Então, a OTAN tenta interferir nesse processo da disputa territorial. Aí, assim, é interessante pensar que como que foi a interferência da OTAN? A OTAN chegou e jogou mais bomba naquele lugar, né? Então, assim, eu combato a guerra jogando bomba nas pessoas. Mas, enfim, a gente não pode falar que não deu certo, porque deu certo, né? Quando a OTAN interviu, as tropas sérvias pararam, né? Se recuaram. E Kosovo passou a ser administrada pela ONU, né? Então, até conseguir consolidar aí o seu processo de independência, né? Porém, essa independência também não é uma independência tranquila, ela foi uma independência unilateral. Então, Kosovo falou: ó, eu sou independente, mas isso, para que essas fronteiras e essa ideia do novo país funcione, precisa de reconhecimento dos seus pares. Nem todo mundo reconheceu Kosovo como um país independente, tá? Aí isso entra início dos 2000, né? Então, em 2003, oficialmente não existia mais Iugoslávia, né? Todo o território que antes era chamado de Iugoslávia já tinha sido repartido e dado origem a outros países, tá? Então, o restante do país, que ainda era Iugoslávia, passou a se chamar Sérvia e Montenegro, tá? Aí, 3 anos depois, em 2006, teve uma consulta popular, né, um referendo popular. Perguntaram para as pessoas o que elas queriam. E a maioria aí que habitava a região de Montenegro decidiu por se tornar um país independente, não queria ter relação com a Sérvia, né? Então, hoje, toda aquela região que era a antiga Iugoslávia, ela realmente foi colocada como... se transformou, na verdade, em países independentes. Então, não tem mais resquício do que era a Iugoslávia. Cada região agora é um país diferente do outro, com a sua população e o seu modo de vida, tá? Então, como eu disse, né, o Milosevic, em 2000, ele foi levado ao Tribunal de Haia, que é a Corte Internacional, e ele foi acusado de cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né? Porque, como eu havia dito para vocês, a ideia de promover uma guerra sem regras e cujos alvos são crianças e mulheres, isso, dentro aí da organização de uma guerra, é considerado crime contra a humanidade. Então, ele foi levado ao Tribunal de Haia e foi condenado.
Eu cheguei a ler até um comentário, porque a condenação dele, ele foi condenado por 20 anos, né, no Tribunal de Haia, pelos crimes que ele cometeu. Há quem diga que 20 anos de condenação era pouco, por tudo que ele promoveu durante essa disputa na região dos Balcãs. A questão é, independente se é pouco ou ou se foi muito, em 2006, quando ele já estava na prisão, ele foi encontrado morto dentro, né, da cela que ele ocupava. Então, assim, se ficou meio no ar, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas, né, ele, de certa forma, foi pagar o que ele cometeu de ruim nesse mundo contra as pessoas, né? Aí aqui eu trouxe para vocês umas imagens da região de Kosovo e de Sarajevo também, nesse processo dessas disputas territoriais e dessa limpeza étnica que aconteceu ali nessa região durante os anos 90. Uma das técnicas que os sérvios usavam contra, né, os albaneses era pôr fogo nas suas casas, né? Então eles expulsavam, colocavam fogo nas casas das pessoas para que elas não pudessem retornar mesmo, né? Então destruía tudo que a pessoa tinha. Então a ideia de expulsar mesmo. Então quem não morria, quem saía com vida dessa situação de ocupação, e tinha realmente que fugir dali. Se ficasse ali, ela não tinha onde ficar, né? Não tinha casa, não tinha mais nada. E se insistissem em ficar ali, né? Quem não tinha morrido no primeiro momento corria o risco de perder a vida, né? Então, assim, dos anos 90, eu sempre falo para vocês que eu tinha lembrança lá da Guerra do Golfo, né? De ver na TV as, a imagem, né? Principalmente dos ataques noturnos, que lembra um jogo de videogame, mas essa disputa nos Balcãs foi uma disputa que foi muito significativa para quem viveu os anos 90 e prestava atenção, né, no que acontecia fora do Brasil, era muito significativo. Então, existem algumas imagens muito fortes que remetem até aos campos de concentração que a gente tinha durante a Segunda Guerra, né? Então, assim, era muito significativo. Deixa eu ver quem que chegou aqui atrasado também. E aí, eu falei para vocês aqui, deixa eu voltar lá no mapa. Aqui. Sarajevo, né? Tá vendo que é uma cidade aqui da Bósnia. Durante essa disputa, tem uma situação que ficou bem emblemática nessa cidade, mas eu acho que antes de eu falar disso, eu separei, gente, um vídeo de 8 minutos que fala sobre. Eu vou interromper aqui para eu poder começar, para ver se dá certo de eu passar o vídeo para vocês. Um vídeo que fala um pouquinho desse processo da, dessa disputa na região dos Balcãs, incluindo pessoas que sobreviveram a esses campos de concentração. Então, é um vídeo de 8 minutos, mais ou menos. Vamos ver se vai dar certo de eu passar, se a minha internet vai ajudar, que eu achei bem interessante. Acho que seria legal de vocês terem uma ideia do que foi isso. Tudo bem até aqui? Tá todo mundo que... Sim, Suave. travou só pra mim? Não sei, travou?
Nossa, eu fui derrubada, pessoal. Olha eu passando vergonha, meu Deus. Vou tentar de novo colocar o. Nossa, deu uma travada monstro, professora. É doido. Deu. Não, gente, Mandaram olha, travar computador. o meu computador, coitado, ele tá pedindo para aposentadoria. Vocês não estão entendendo? Deixa eu ver se agora vai. Bom dia, dona. Bom dia. Ih, tô achando. Peraí. E aí, tudo bem? Primeira pergunta, tá aparecendo a tela do YouTube para vocês? Tá, professora. Tá? Sim. Tá. Então eu vou tentar, vamos ver se vai funcionar, tá bom? Professora, eu não sei, eu acho que você tem que mutar o seu microfone. Mutar o meu microfone? Tá Pra gente bom. ouvir só o vídeo, eu acho. Vamos testar. Tudo Tá. que vocês falarem, eu testo. This war is about Serbians against Muslims and Croatians. The war of those who are dreaming about a big Serbia against those who would like to be autonomous. A war without any rules. It was a war primarily against women and children, specifically against children. In Sarajevo, the instruction to the snipers was if you kill a child, you kill 3 people, the child and their parents. This strategy is called ethnic cleansing. It is more than banishment. Houses are burned so that people will not return. Tyranny on both sides. The Soldateska kidnap and kill too many people. Executions are everyday issues. The aim of terror is to demoralize the enemy. Ethnic cleansing became murder, intimidation, torture, whatever, as the sides attempted to terrorize the other side. July 1992. Rumors have been spread that prison camps have been established for those who've survived ethnic cleansing. People are kept like animals. Omarska is one of these camps. Some reporters are able to gain entry. As soon as they enter, they cannot believe their eyes. With a dictionary definition of a concentration camp, I use the term echoes of the Holocaust, which there most certainly were. Yes, there was a pogrom to obliterate an ethnic group, the Bosnian Muslims, to obliterate their historical memory, to obliterate any sign of them. The prisoners were starving. These pictures made Omarska the symbol of war and persecution. The prisoners have faces and voices. They also had names. Fikret Alic. I heard one of the Serbs tell the guards, write down the names of those who say anything bad about us. Prisoners were confined in the same room for weeks. They rarely got food, and only while cameras were running. The ones who were too talkative disappeared later. Many of the captives died of starvation or illnesses, or of the brutality of Serb guards. I don't wish anybody to go through the same as we did. We were forced to lie down on the ground. A guard said, eat grass. As I said that I couldn't because of my nose, he came up to me, dragged me on the concrete, and stepped with his boot on my neck. After this, I had never had a problem with grazing.
Women were also among the captives. They have to fear the harassment of Serb guards every single day, beating and rape. Mene što je nosilo da bi preživjela I volila da preživim. The only thing that kept me alive was the possibility to inform everybody what happened here. They just came, took me to torment, to beat, and to rape me, and that in the heart of Europe. Indescribable things happened. These cannot be forgotten. To se ne može ni napisati. The perpetrators also have names and faces. Duško Tadić, one of the hangmen, Tadić, war criminal, one of the many. The witnesses, the victims of Omarska. Later, the United Nations charged Tadić with crimes against humanity. Ja imam noćne more, I have nightmares every night. ja I danas dan I ne spavam I'm still afraid. I can't sleep more than 2 hours a night. Ja spavam 2 sata. I uvijek imam te traume. Pictures from the camp shocked the world. In Srebrenica, the UN created a so-called security zone for Muslims. But as a result of the attacks of Serb artillery, the UN troops turned the fugitive Muslims over to General Mladic. Before the eyes of the world, separation started. Mladic soldiers separated women and children from men. There were altogether 8,000. This was their destiny. Ich bin noch heute geformt von diesen Bildern. Ich bin noch heute geprägt von der Diskussion mit den Flüchtlingen. Those pictures haunt me, even today. I can still hear the conversations with the refugees, those expelled from their homes to Srebrenica. In Bosnia, I experienced things that changed my view of life, even still today. I had the feeling that something unbelievable was happening again. Von dem ich wirklich gehofft habe, es sei einmalig gewesen und käme nicht wieder. August 95. NATO also reacted to Serbian terror. They hoped that bombs would bring peace. The intervention of NATO troops was successful. General Mladic and Radovan Karadzic, the political leaders of the Serbians, were the strategic leaders of the Bosnian terror war. They accepted the conditions of the Daytona Agreement. Die ein Großserbien wollen. Those who wanted a greater Serbia can say they achieved more than anybody before them. But at what price? Who paid the price? The Serbs themselves and the Bosnians and Croatians paid the price. No one should believe that anyone won this war. And there are still no answers to the questions. They still have to live side by side in the Balkans in the future as well. War crimes. And international court passed judgment. The guilty must pay for their actions. Duško Tadić, one of the criminals of Omarska, escaped to Germany after the war. He was the first who had to answer for his war crime actions in court in The Hague. Duško Tadić was one of the unlucky ones who managed to hide for a few years, and not many years, if not forever, as most of them will do. The Hague and everything it does is too little and too late. For inhumane treatment as a crime against humanity, the trial chamber sentences you, Duško Tadić, to 20 years imprisonment. Each of the sentences is to be served concurrently inter se. Fikret Alić was able to escape from the camp in Omarska. This was the only chance to survive. Alić had to face the truth after returning home. His brother had been killed by the Serbs. His pain is enormous, but revenge is not an option. Nikad ne mogu mrziti Srbe koji su realan narod. Ja sam mrzim Actually, I don't hate the Serbs who stayed. koji čine nešto protiv čovječanstva. Jer jednostavno But I hate everybody who thinks that they have a right to threaten people with guns. I misle da će nešto riješiti puškom. Ja ga ne volim. This photo was published all over the world, the picture of a war that raged at the end of the 20th century in the heart of Europe.
Tudo bem, pessoal? Até aqui? Nenhuma dúvida, nada? Ô, dona, tem uma dúvida. Fala. Por que que os sérvios estavam tão embaçados com eles, que eu não entendi até agora direito? Porque, na verdade, eles não queriam perder território. Essa é a primeira coisa. A área da Bósnia e a área de Kosovo era tudo parte da antiga Iugoslávia. E quando começaram os processos de independência, a Sérvia não queria perder território. Tipo, ela queria ser independente, mas ela não queria que outras partes se tornassem independentes, porque a partir do momento que ela concordasse com isso, ela ia perder território. Entendi. Tá? E aí, junto à questão territorial, a gente tem a questão das diferenças étnicas, né? E é muito evidente no processo aí da disputa na região dos Balcãs que o principal grupo aí que foi atingido foram os muçulmanos que viviam nessa região. Então, eles realmente foram perseguidos, mortos. Veja, qual é o intuito de se matar criança e mulher, gente? Criança, se eu tô matando criança, beleza, não vai se tornar adulto. Ótimo. Se eu mato mulher, eu tô diminuindo a chance da reprodução daquele grupo étnico. Então, isso focar nesses alvos, matar essas pessoas, era completamente intencional. Porque se eu mato criança e mato mulher, eu acabo com esse povo. Tudo bem até aqui? Ok. Aí, pessoal, dentro de toda essa confusão que estava acontecendo naquela região ali durante os anos 90, a gente tem uma situação que ficou assim muito, como eu posso dizer, foi muito marcante, foi muito significativo para aquele momento, tá? Eu vou voltar a apresentar para vocês e vou colocar aqui. Se o meu computador deixar, é claro, né? Aqui. Olhem essa foto. O que que parece isso? Não. O que que parece essa foto, gente? Um concurso de Miss, sei lá. Um concurso de Miss. Por que que lembra isso, Giovanni? Ah, porque tem várias mulheres bem vestidas? Tá, as mulheres aí. Porque uma delas tem uma faixa também ali. Tem uma faixa, né? As florezinhas aí na mão, né? E essa faixa que elas seguram? Vocês aí que devem ser melhor do que eu em inglês. O que está escrito aí? Não deixe eles nos matarem. Não deixe eles nos matarem. Então, tudo isso aqui estava acontecendo durante a Guerra dos Balcãs. Eu vou aumentar aqui de novo. Sim, Giovanni está correto, né? As contribuições de vocês aí. Isso aqui é uma imagem de um concurso de Miss. Né? Podem, se vocês observarem, as moças estão de maiô, na verdade, e aí, né, como a Larissa observou, tem a faixa, e são moças bonitas, né? A gente está vendo que lembra muito a ideia do concurso de beleza. Esse concurso foi realizado na cidade de Sarajevo, né, que é a cidade bósnia, durante esse processo da guerra. Isso ficou muito emblemático porque
ficou, né, a reflexão que ficou naquele momento foi, dá para a gente continuar tendo vida, né, seguir o curso das nossas vidas com alguma normalidade num contexto de guerra? Aí, né, a gente pode pensar a respeito disso. Dá para existir vida normal enquanto tem bombas caindo na nossa cabeça? Não. Né? E aí, de repente, eles realizam esse concurso, né? As moças se inscrevem, tem lá os desfiles, né? As fases do concurso, e existe a eleição da conhecida Miss Sarajevo daquele período. Mas veja, mesmo dentro dessa construção, dessa tentativa de normalidade da vida, elas trouxeram a mensagem que era mais importante daquele momento, né? Então, não deixem que eles nos matem, né? Não deixem eles nos matar. A gente está aqui, a gente está no nosso país, a gente quer seguir com as nossas vidas, por favor, alguém faça alguma coisa, né? Isso se tornou tão emblemático que, né, é uma das marcas desse processo também, desse período, que também virou música, né? Eu de novo trazendo para vocês a ideia de que a arte registra com muita propriedade, em suas diversas formas, períodos importantes da nossa história, né? E eu vou dividir com vocês hoje uma música também. Eu não consegui, eu fiquei procurando como se diz? Um vídeo com legenda para que vocês já fossem vendo o que a música está falando. Mas não consegui. Porque o vídeo que eu gostaria de mostrar, as imagens são muito importantes. Então, eu acho mais interessante vocês darem uma olhada no vídeo agora. E aí, depois eu mostro para vocês o que a música está falando. Tá? Então, também vou interromper aqui para dividir com vocês a música. E aí eu vou seguir de novo o conselho da Larissa e vou fechar o meu microfone enquanto isso. Eu vou tentar uma coisinha aqui, gente, porque eu baixei o vídeo, quero ver, de repente, o vídeo do meu computador vai melhor do que se eu passar direto da internet. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Ai, queria um computador novo e uma internet boa. Só para dar aula para vocês.
Você desligou o áudio do vídeo, professora. Ô, professora, não tá dando pra ouvir o vídeo. Não dá para ouvir? Eu acho que só funciona no YouTube, professora, porque a Maria Eunice passou e também no YouTube deu certo. Ah, que tristeza. Então eu vou tentar mais uma vez no YouTube, se não funcionar, eu coloco o vídeo para vocês assistirem depois, né, na página. Vou tentar de novo. Última tentativa, senão aí a gente segue o barco aqui.
set you free. Bom, gente, sem saber o que a música tá falando, o que vocês acharam ali do vídeo em si? Gente. Conversem comigo. Professora, eu achei muito, tipo, não pesado, mas, tipo, sabe, quando você fica... Quando juntou o outro vídeo que a gente acabou de ver. Mas esse dá uma sensação ruim, sabe? Tipo, muito desumano, sei lá. É meio chocante, né? Isso. Mais alguma impressão? O Giovanni colocou aqui, né, muito triste. O que mais que vocês acharam? Ih, hoje vocês estão quietos, não querem conversar comigo. Professora, uma coisa que eu achei, tipo, meio chocante é que, tipo assim, não é uma coisa, tipo, muito longe do que a, tipo, não foi uma coisa, tipo, lá na frente, é uma coisa que tá perto da gente, sabe? É 1914, 1902, uma coisa assim. Não, é mais perto ainda. Isso aconteceu entre 92 até início dos anos 2000. Então, é uma coisa muito perto da gente, é uma coisa chocante, assim, não dá pra acreditar que aconteceu. Historicamente foi ontem, né? É muito próximo, como você disse, é muito próximo da gente, né? E uma das intenções de mostrar o primeiro vídeo foi realmente de chocar. Sim, acho que pelo jeito, pela fala da Isabelle, acho que meio que deu certo. Porque, assim, vocês já estão falando de Segunda Guerra em história? Sei lá. A gente tava falando Segunda Guerra, aí ele passou uma lição aleatória essa semana. Não dá pra entender nada. Não sei. Gente, vocês já começaram a falar de Segunda Guerra? Mas acho sim ou não? Acho que já. Sim. Passou uma lição falando da Segunda Guerra e da Revolução Russa. A gente, todo mundo, né, sabe, todo mundo, mesmo estudando ou não tendo estudado Segunda Guerra, todo mundo é conhecido da história da humanidade, os horrores da Segunda Guerra, e talvez o que ficou mais emblemático foi, sim, a questão do Holocausto, dos campos de concentração. Quando eu vi aquele vídeo, eu vi as imagens daquelas pessoas. Vocês viram a situação daqueles homens, pele e osso, né? Presos, sem comida, sem perspectiva. Eu achei muito interessante, dentro daquele depoimento, falar que aqueles que falavam demais, devia ser alguém que reclamava, alguém que pedia as coisas, sumiam, né? Misteriosamente o cara desaparece. Então, assim,
aquilo que aconteceu ali nos Balcãs dos anos 90, eu acho que é uma coisa muito próxima do que aconteceu ali durante o Holocausto. Obviamente, né, pessoal, guardando as devidas proporções, né? A gente só está tentando traçar um paralelo aqui. Mas o fato de ter sido, historicamente, isso aconteceu ontem, da gente estar vendo a história se repetir, todo esse horror, né? É uma coisa que choca. O vídeo que eu trouxe para vocês é, de novo, uma música do U2. Eu comentei semana passada que o U2, eles têm essa característica muito politizada nas suas canções. Então, sempre trouxeram situações de conflito nas suas letras, e também tem uma preocupação com a causa ambiental. Então, eles levantam mesmo essa bandeira. E essa música, que se chama Miss Sarajevo, né, tenta trazer para a gente essa reflexão daquele período ali, o que estava acontecendo na Europa, e, poxa, como levar uma vida normal com tudo isso acontecendo, né? Seguir a normalidade da vida, né, com tudo aquilo acontecendo. Eu quis exibir esse vídeo em específico por conta da montagem que foi feita. Ele nem é o vídeo oficial da música, vamos dizer assim. Nossa, jurei que era. Pois é tão assim, é uma versão alternativa. E ficou tão muito bem feito que a música casa com aquelas cenas de uma tal maneira. E acho que a ideia foi bem isso, retratar, ao mesmo tempo ali que estava acontecendo aquele concurso de Miss, a guerra acontecendo lá fora, né? Então, a gente viu ali o cenário de Sarajevo todo destruído, as pessoas sendo socorridas, pessoas mortas pelas ruas, né? Cenário de guerra mesmo, né, pessoal? Não tem outro nome, é cenário de guerra, né? E ao mesmo tempo tentando mostrar ali, eu acho que aquelas cenas que mostram as crianças juntas, aquelas pessoas jovens juntas, numa tentativa de uma festa, de uma confraternização, e aí vem aquilo, né, como fazer festa, é bem isso mesmo, de como seguir essa normalidade. E aí, só para vocês terem uma ideia do que a letra fala, eu vou dividir com vocês aqui de novo uma guiazinha com a tradução da música, tá? Apelei aqui para o bom e velho vagalume. Vamos ver se ele vai aparecer agora. Gente, não é possível, eu estou sendo sabotada. Eu deixei tudo abertinho antes. Ah, tá bom. O vagalume não quer, eu vou no outro. Aí vocês sabem como que é site de tradução de música, né, pessoal? Tem umas variadas aí na tradução e tudo mais. Mas para a gente pegar mais ou menos a essência do que eles estavam querendo dizer, né? Então, Miss Sarajevo. Há um momento para se manter distância, um momento para desviar o olhar. Será que há um momento para abaixar a cabeça, para seguir em frente com o seu dia? Será que há um momento para sombra e batom, um momento para enrolar os cabelos? Será que é um momento para fazer compras e para encontrar o vestido certo para se usar? Aí vem ela. Todos se viram para vê-la. Aí vem ela, para receber a sua coroa. Será que há um momento para fugir e se esconder?
um momento para beijar e aparecer? Será que é um momento para cores diferentes, nomes diferentes, complicados de escrever? Será que é um momento para a primeira comunhão? Um momento para a Rua 17? Há um momento para olhar para Meca? E será que há um momento para ser uma linda donzela? Aí vem ela, beleza mascarada. Aí vem ela, surreal com sua coroa. Você diz que o rio encontra seu caminho até o mar, e assim como o rio, você virá até mim. Além das fronteiras e das terras secas, você diz que assim como o rio, o amor virá. O amor. E eu não consigo mais rezar. Eu não consigo mais ter esperança no amor. E eu não consigo mais esperar pelo amor. Será que é um momento para fazer laços? Um momento para árvores de Natal? Será que é um momento para arrumar a mesa enquanto a noite passa a congelar? Eu acho interessante que faz a gente entender, além da obviedade da questão do concurso de Miss, né? Essa estrofe aqui, né? Quando ele fala, ó, será que há um momento para a primeira comunhão? Ele está falando aqui de que religião, pessoal? Católica. Da religião católica, né? Essa Rua 17 aqui eu vou ficar devendo. Será que é um momento para olhar para Meca? Quem é que olha para Meca? Que religião? Muçulmanos, né? Aqueles que têm o tapete, eles olham para o lado. Muçulmanos, né? Quem pratica o islamismo se vira para Meca para rezar, né? E será que é um momento para ser uma linda donzela? Então, olha só, a gente falou, né, que o grupo que estava sendo perseguido, em sua maioria, nessa ideia da limpeza étnica, eram os bósnios muçulmanos, né? Então, ele coloca, não dá para ter, né, para participar da primeira comunhão, quem quer participar da primeira comunhão, de se virar para Meca, quem quer se virar para Meca e fazer a sua oração e elevar seu pensamento, não tem como coexistir essas coisas no mesmo lugar. Para um existir, a gente precisa eliminar o outro, né? Então, assim, eu particularmente, eu sou meio sensível para algumas músicas, e hoje de manhã, quando eu estava separando as músicas para trazer para vocês, eu confesso, assim, eu fico muito emocionada com essa em especial. É uma música da minha adolescência, e é uma letra muito forte, justamente, de novo, indo de encontro com o que vocês colocaram. É uma coisa para você estar perto. Eu na idade de vocês, eu estava existindo no mesmo mundo que isso estava acontecendo. Então, assim, é muito significativo. É, assim, é uma coisa que choca muito de verdade. E aí faz a gente parar para pensar, poxa vida, por que essas coisas acontecem? Por que as pessoas não podem simplesmente viver numa boa, né? Cada um respeitando o seu espaço, o seu quadradinho, as suas crenças, né? Aquilo que acredita ser certo para se seguir. É assim, muito forte, né? Então, assim, a ideia da aula hoje era que vocês tivessem ciência do que aconteceu nos Balcãs, mas eu também tive a intenção, assim, de trazer, assim, um certo desconforto para vocês, né, de que, às vezes, a gente está, assim, tentando seguir as nossas vidas, apesar de que, neste momento, a normalidade das nossas vidas está bem distante, a gente sabe disso, né, mas, às vezes, a gente está aqui tentando seguir as nossas vidas, e tem situações como essa acontecendo no mundo ao mesmo tempo, e nem sempre parece que quem pode fazer alguma coisa está disposta a realmente fazer, né? Então, é bem significativo isso. Tudo bem, gente,
sobre o conflito, deu para vocês entenderem, para vocês... Ficou alguma dúvida? Deu para Entendi, entender, professora, professor. deu para entender. Deu para entender? Então, assim, com isso, a gente fecha a questão dos conflitos na Europa, tá? Eu fiz um recorte para trazer os conflitos sangrentos, vamos dizer assim, aqueles que trouxeram mais, como posso dizer, que tiveram um impacto nas pessoas, principalmente nos civis, de maneira mais intensa. Com exceção da Catalunha, né, que a gente conversou lá na outra aula, a Catalunha não teve nenhuma ação violenta, mas eles são muito convictos de que eles não são parte da Espanha, né, é uma situação diferente. E aí, só para a gente finalizar, já que não vai dar para a gente começar a falar de Israel e Palestina hoje, eu vou comentar aqui rapidamente com vocês da situação que teve um problema em 2014 com a Rússia e a Ucrânia, né, que é a região da Crimeia. Foi uma disputa territorial também, só que o que aconteceu? Na verdade, quando a gente compara a Rússia com a Ucrânia, quem teria mais forças, vamos dizer assim, para conseguir alguma coisa? Quem é mais poderoso? Qual país? A Rússia ou a Ucrânia? A Rússia. A Rússia, né? Pobre Ucrânia. A Crimeia, na verdade, é um território que tem uma saída geograficamente estratégica para o mar. E é um mar que nunca congela. A Rússia, ela tem muita saída para o mar, mas como a saída para o mar é sempre voltada para o norte, tem um período do ano que essa faixa de água tá congelada, né? E essa região da Crimeia é uma região do mar que está sempre no estado líquido, vamos dizer assim. E geopoliticamente e economicamente é uma região importante para a Rússia, para ela ter acesso. Aí, o que deu na cabeça do Putin lá em 2014? Falou, quer saber? Eu vou pegar esse pedaço da Ucrânia para mim. E falou, olha, Ucrânia, a Crimeia não é mais sua, agora ela é minha. E nessa brincadeira de falar a Crimeia não é mais sua, a Ucrânia ela é minha, a Ucrânia até tentou, mas não conseguiu reaver o seu território. Então, desde 2014, a Crimeia faz, né, parte do território russo. Passou a ideia de anexar, né? Eles fizeram anexação de um território, então expandiu a Rússia, mais um pedacinho, então a Ucrânia perdeu esse pedaço do território, isso faz parte da Rússia agora, e a partir do ano passado é que a Rússia começou a levar infraestrutura e dar uma característica mesmo de que aquela parte agora fazia parte do território russo, tá? Então, ali também foi um movimento separatista, uma anexação de território. No entanto, não teve uma disputa, né, uma guerra, porque, primeiro, que essa é uma situação totalmente desigual, né? A Ucrânia não tinha condição de peitar a Rússia para tentar ficar e manter a sua soberania dentro desse território da Crimeia, tá bom? Então, acho que é uma das coisas mais recentes que tem ali também. Aí, a gente vai falar, né, das questões do Oriente Médio, e vai tocar na Síria também, que a Síria também hoje é uma situação ainda que não foi resolvida, tá bom? Gente, eu vou interromper a gravação agora, tá bom? Só um minutinho.